Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje a gente vai falar da forma fatorada de uma equação do segundo grau. Na verdade, a gente vai falar da forma fatorada da função quadrática, tá? A gente sabe que uma função quadrática, ela está associada a uma equação ax2 mais bx mais c, de forma que a, b e c sejam reais, com a diferente de zero. A gente já falou isso aqui várias vezes nos vídeos do nosso canal. Tá? E uma coisa legal é a gente saber o seguinte: a gente sabe que a gente consegue associar, transformar essa equação em algo do tipo, para descobrir as raízes, no caso, x ao quadrado menos s x mais p igual a zero. A gente já fez isso aqui no canal. Né? Então, eu gostaria de que você esquecesse um pouco esse esquema aqui, tá? E reavaliasse a estrutura de uma equação comigo de uma forma diferente. Vamos fazer o seguinte: vamos pensar nas raízes dessa equação como x1 e x2. A gente pode escrever o seguinte: quem seria o produto de x menos x1 e x menos x2? Quem seria o produto? Bom, o produto seria x ao quadrado menos x vezes x2 menos x vezes x1 mais x1 vezes x2. Isso seria x ao quadrado menos x em evidência, x1 mais x2 mais x1, x2, que é justamente a soma das raízes e o produto das raízes. Não é? A gente viu também, em outra ocasião, que a soma ela era menos b sobre a e o produto era c sobre a. Não é verdade? Então, nessa equação aqui, se a gente substituir menos b sobre a e c sobre a gente acaba voltando para o nosso ax2 mais bx mais c igual a zero. Por isso que há a relação entre as duas. Né? Então, o que a gente acabou de mostrar aqui é o seguinte, que essa estrutura tem muito a ver com essa. Perfeito? Né? Agora, o que ocorre? Ocorre que, se eu multiplicar essa estrutura aqui por A, o que aparece para nós aqui? Porque, repara que esse polinômio aqui está idêntico a esse polinômio. X ao quadrado, aqui menos a soma, aqui menos a soma e o produto das raízes. Então, quando multiplica todo mundo aqui por A, cai nesse polinômio aqui. Significa que se eu multiplicar todo esse polinômio aqui por A, eu tenho que cair em ax2 mais bx mais c. Perfeito? Só que aí que tá, a gente sabe quem é essa expressão aqui. A gente já partiu dela. Ela é x menos x1 vezes x menos x2. E isso está multiplicado por A. E a gente sabe que isso está dando ax2 mais bx mais c. Portanto, o que a gente tem como conclusão aqui? Que a nossa curva y dessa equação aqui, ou até mesmo a gente pode chamar a tradução da nossa função, tá? Vai ter essa forma. Essa forma aqui é chamada de forma fatorada, tá? Da nossa função. Tá bom? Em alguns livros até se chama de fatoração de D'Alembert. Tudo bem? E qual é o legal de conhecer essa forma aqui da sua expressão? Bom, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente tem essa parte aqui igualada a zero, né, a gente vai descobrir imediatamente quais são as raízes. As raízes são x1 e x2, né, porque o produto de três números está dando zero. A gente sabe que a é diferente de zero, portanto, esses dois números aqui
ou um ou outro tem que ser zero, ou os dois tem que ser zero. E aí, essa é a primeira coisa que a gente descobre. Mas não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte. Vamos tentar estudar o sinal, né, da imagem da nossa função através dessa forma aqui. Ó. Vamos tentar estudar esse sinal. Vamos ver o seguinte. Se A for maior do que zero, nós temos o seguinte. Pensa numa reta numérica, uma reta real, na verdade. A reta real. Tá? A gente sabe que A é maior que zero. E a gente sabe que x menos x1 e x menos x2 são retas. Né? Imagina essa reta aqui, ó, x menos x1. É uma reta que está assim. Ó. Tudo bem? Tá? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente vai analisar o sinal de algo do tipo ax mais b, como que se fazia? Né? Quando você estudou lá, você coloca uma retinha, e aqui é o menos b sobre a, que é a raiz, antes é negativo, depois é positivo. Isso quando a é positivo. Né? Então, agora a gente está tendo aqui, claro que esse a e esse b não são os mesmos daqui, tá? A gente está falando de um outro exemplo, só para vocês lembrarem. Então, eu estou analisando essa parte aqui segundo esse critério. Bom, eu sei que o coeficiente angular da minha reta aqui em x está sendo positivo, porque ele vale 1. Então, é razoável que o gráfico seja esse. Portanto, eu sei que antes desse gráfico é negativo. Antes do gráfico não, antes da raiz x1, a imagem é negativa. E depois é positiva. Mesma coisa ocorre com x menos 2. Tá? São retas paralelas. Então, aqui, imagem negativa. E aqui, imagem positiva. Bom, se eu tomar qualquer valor após a raiz x2, o que acontece? Se eu tomar um valor no eixo x aqui, ó, um valor qualquer, ele vai ter, em relação a essa reta, uma imagem positiva. Sim. Então, por exemplo, se eu tomar o valor, vamos botar aí d. O valor de d menos x2 vai ser um número positivo. Porque d é maior que x2, portanto, d menos x2 vai ser positivo. Se eu tomar o valor d em relação a essa reta aqui, com certeza será positivo também, porque se x1 é menor que x2 e d já é maior que x2, então d é maior que x1. Logo, essa parte aqui também será positiva. E como eu estou tratando de um A positivo, eu terei o quê? Também um número positivo aqui. Então, eu terei a multiplicação de 3 números positivos. Isso vai gerar para mim uma imagem positiva. Ou seja, analisando o sinal da função f em relação a isso aqui, a gente já sabe que a função f vai ter um comportamento onde, após a segunda raiz aqui no caso, a gente tem uma imagem positiva. Se eu tomar qualquer valor antes de x1, tomar um valor aqui, esse valor ele tem sinal negativo em relação a essa reta aqui. E ele também tem sinal negativo em relação a essa reta aqui, porque ele está antes da raiz dela, tá? Da raiz do gráfico dessa função. Então, ele tem sinal negativo tanto para essa parte, quanto para essa parte. Então, eu terei, na verdade, a multiplicação de 2 números negativos pelo a, que é um número positivo nesse exemplo. Então, o sinal da minha função vai se manter positivo. Ou seja, antes do x1, teremos uma imagem negativa. Negativa não, positiva. Tá aqui, ó. Mais, menos, menos, dá mais. Agora, se eu tomar qualquer valor f intermediário aos valores x1 e x2, aí o negócio muda de figura. Por quê? Em relação a x1 aqui, ó, nesse gráfico, o valor de f é um número positivo. Então, a gente terá um número positivo aqui. Em a x menos x1,
x menos x2, teremos um número positivo a multiplicado por x menos x1, que vai ser um número positivo se tomarmos um ponto f entre x1 e x2. Porém, f está antes de x2, então em relação à reta que tem como raiz aqui, né, o x2, a gente tem um número negativo. Então aqui é um número negativo. Então o sinal da minha função vai ser mais vezes menos, que vai dar menos. Então entre as raízes nós teremos um número negativo. Ok? A gente consegue concluir então o quê? Que no gráfico da nossa parábola, que vai passar especialmente nos pontos x1 e x2, a gente já sabe que o gráfico da parábola é esse, né? A gente tem que antes de x1 temos um número positivo, depois de x2 temos imagens positivas, e entre os pontos x1 e x2 temos imagens negativas. Tá? Isso seria óbvio, né? Porque se nós estamos vindo de uma imagem positiva, né? A gente está vindo de uma imagem lá no alto, positiva, e vamos passar em algum momento para uma imagem que seja negativa, significa que ela vai ter que passar por uma imagem igual a zero. Claro, essa imagem igual a zero será na raiz da sua função, que é aqui no x1. Portanto, no x1 e no x2 a gente tem o valor zero e o sinal nulo. Tudo bem? E agora a gente está numa região que tem imagem negativa. Quando a gente está com uma região que tem imagem negativa e está indo para uma imagem que é positiva, a gente vai ter que passar por uma imagem que é igual a zero, né, para poder ter sinal nulo. E isso ocorre aqui na raiz 2. Certo? Então, o próprio estudo através dessas retas aqui já mostra para a gente que o gráfico tem que ter um aspecto mais ou menos assim, ó, nesse sentido. Claro que ele não diz que é uma parábola, mas ele já diz que o comportamento já vai ter que ser mais ou menos nesse sentido. Ele passa essa noção para a gente. Tá? Bom, agora a gente vai estudar o caso onde A é menor do que zero. Vamos lá. Bom, quando A é menor do que zero, tá? A gente tem AX menos x1, x menos x2 igual a F. Beleza? Bom, e o que a gente pode fazer? Mesma coisa, reta real, tá? A gente já sabe que aqui é um número negativo, então a gente já sabe isso. A gente já sabe que essas duas retas aqui são retas paralelas, que passam em x1 e x2. Tá? Aqui negativo, aqui positivo para a reta. Aqui negativo, aqui positivo para a reta. Legal. Se eu tomar qualquer valor após x2, um valor d, ele será positivo para ela e positivo para a reta que tem raiz x1. Tá? Então, os sinais que a gente vai estar trabalhando aqui serão mais, mais. E aí o sinal da minha função final vai ser menos, porque é menos vezes mais vai ser menos. Então, aqui nós teremos imagem negativa. Se eu tomar qualquer valor E aqui, ele tem imagem negativa em relação a esse gráfico e em relação a esse gráfico, porque ele está antes das raízes nos dois gráficos. Portanto, eu terei menos e menos e terei o menos aqui do A, multiplicando. Então, será menos vezes menos, será menos o sinal da minha função. Então, aqui a gente terá sinal menos também. Agora, se eu tomar um ponto F entre as duas raízes x1 e x2, para o gráfico da reta que tem como raiz x1, o sinal é positivo, porque ele está depois da raiz x1. Agora, para o gráfico que tem como raiz x2, o sinal é negativo, porque ele está antes da raiz desse gráfico aqui. Então, o produto entre os dois sinais, dessa parte e dessa parte, vai ser o seguinte, ó, positivo para essa parte, negativo para essa. Então, o produto entre eles vai ser negativo, só que está multiplicando por um menos aqui do A. Então, o sinal da função será positivo. Ou seja, a gente registrou o seguinte, que entre x1 e x2, a imagem será positiva. Após x2 será negativa
e antes de x1 será positiva. Aliás, antes de x1 será negativa. Então, o que a gente conseguiu ver aqui? Ó, a gente já conseguiu ver o seguinte. A gente já sabe que o nosso gráfico, por ser uma parábola, tem esse desenho aqui, mas a gente consegue sentir aqui através da álgebra, tá? Qual é o aspecto mais ou menos que ele tem que apresentar. Se ele sai de uma região negativa de valores para y e vai para onde tem valores positivos de y, ele tem que passar por uma raiz para ter um valor zero e sinal nulo. Então ele faz isso. Para ele regressar para onde há valores negativos de y, ele tem que atingir um máximo valor e voltar. Tudo bem? Então o que a gente conseguiu aprender? Né? Que quando a gente analisa a forma fatorada de uma função quadrática, a gente consegue, pelo menos, perceber qual é o aspecto que o gráfico deveria ter. A gente confirma isso já sabendo que o gráfico é uma parábola, e aí, de fato, a gente tem provas mais concretas. Beleza, amiguinho? Espero que você tenha entendido aí a função da forma fatorada, no sentido de estudo de análise de sinal da imagem da função quadrática. Tudo bem? Em resumo, o que acontece? Você pode tomar como referência sempre o valor A aí, né? Quer dizer, se o A for positivo e você tomar valores entre as raízes, o sinal da função contraria o sinal de A. Né? E se você tomar, quando o A é negativo, você tomar valores entre as raízes, o sinal da função contraria o valor de A. Né? Contraria o sinal de A. Então, ó, A positivo, se você pegar qualquer valorzinho, Pzinho qualquer, entre as raízes, você vai ter a imagem da sua função naquele P contrariando o sinal de A. Então, nesse caso, será menor do que zero. E, quando A é menor do que zero, se você tomar qualquer valor entre as raízes, a sua imagem contraria o sinal do A. Positivo. Aqui, positivo. Beleza? E aí também você pode fazer uma mesma regrinha dessa aqui para quando você toma valores extra raízes. Perfeito, amiguinho? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, fala desse canal para quem você conhecer, para você ajudar a gente aí a continuar fazendo bastante conteúdo legal aí para vocês. Aguardo vocês num próximo vídeo. Até lá!